Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Bom, galera, hoje a gente vai falar aí sobre geometria espacial 1. Vamos começar a entrar em geometria espacial, começar a falar sobre as noções básicas aí, sobre reta, plano e ponto, né? Entender o que é um ponto, o que é uma reta, o que é um plano e as posições que essa reta, esses planos podem estar. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar aí, que em geometria a gente tem muito, tá? A gente tem bastante aí, é o postulado, tá? Vamos falar postulado e o que é um postulado. Eu não estou me referindo a um postulado, tá? Postulado nada mais é do que uma afirmação. Eu afirmo alguma coisa sem a necessidade de demonstrar, tá? Eu não preciso fazer uma demonstração, tá? Eu simplesmente falo sobre aquilo e aquilo é aceito, tá? Então, postulado, tá? Lembrem-se bem disso. Postulado é uma afirmação, sem a necessidade de demonstração, tá? Então, eu vou afirmar alguma coisa e eu não preciso demonstrar essa coisa aí, tá? Eu não, eu não preciso mostrar, eu não preciso fazer um desenho, tá? Então, isso é um postulado, né? A gente vai falar e vai falar muito, tá? Daqui para frente aí, de postulado. Quando a gente fala em geometria espacial, tá? Existe o ponto, o ponto, a reta e o plano. Aqui eu tenho meu ponto, minha reta e meu plano. O ponto, toda vez que eu falar no ponto, ele vai ser representado por uma letra do nosso alfabeto maiúsculo. Aqui é o meu ponto A. A reta, ela sempre vai ser representada por uma letra do nosso alfabeto minúsculo, que é a reta R. E o plano, ele vai ser representado por uma letra do alfabeto grego, tá? Minúscula também. Aqui é o meu ângulo alfa. Então, o plano pode ser alfa, beta, gama, lambda, tá? A reta e o ponto A, B, C, D. Lembrando, reta é sempre uma letra minúscula e ponto é sempre maiúsculo, tá? Sempre maiúsculo. Então, o que é uma reta? Tá? Quando eu falo numa reta, tá? O que é uma reta? A reta é a união de infinitos pontos. Então, uma reta são infinitos pontos alinhados, tá? Então, se eu colocar aqui infinitos pontos,
e alinhar eles, eu vou ter uma reta. Lembrando que existe reta, semi-reta e segmento de reta. A reta, ela não tem início nem fim, tá? Ela continua crescendo. Então, quando eu falo uma reta, isso aqui vai continuar infinitamente aqui, tá? Então, isso é uma reta. Quando eu tenho dois pontos distintos, ponto A e ponto B, quando eu tenho dois pontos distintos, a união de dois pontos distintos determina uma reta, tá? Dois pontos distintos sempre vão formar uma reta, tá? Uma única reta, tá? Não tem como dois pontos formar duas, três, quatro retas. Dois pontos só vão formar uma única reta. Só uma reta. Tá? Então lembre-se disso. Dois pontos vão formar uma reta. Tá? E quando eu tenho dois pontos, então aqui, ó, tem ponto A, ponto B aqui. Ponto A, ponto B. Então, esses dois pontos, eles vão formar uma reta. E dois pontos, tá? E dois pontos vão pertencer a um plano. Então, esses dois pontos, eles podem formar, eles vão formar uma reta, e esses dois pontos vão fazer parte, eles não formam, tá? Eles vão fazer parte de um plano. Tá? Eles fazem parte de um plano. Então, tem o plano alfa. Tá? Então, dois pontos formam uma reta, determinam uma reta aqui, e esses dois pontos, formando essa reta, eles pertencem a um plano. Agora, quando eu tenho três pontos, eu tenho três pontos. Esses três pontos, eles não são colineares. O que é colinear? Linha reta, junto, tá? Eles estão em diferentes posições aqui. Então, quando eu tenho, tá? Quando eu tenho três pontos não colineares, eu posso ligar eles aqui, ó, formando um triângulo. Esses três pontos não colineares, eles vão estar sempre em um único plano, né? Plano alfa aqui. Então, esses três pontos não colineares sempre vão estar em um plano. Tá? Então, dois pontos formam uma reta, dois pontos distintos pertencem a um plano, do mesmo jeito que três pontos não colineares, tá? Determinam um único plano. Então, aqui, ó, eles determinam esse plano aqui, esse plano alfa aqui. Agora, se eu tenho um ponto aqui, de ponto A, e tenho uma reta, chamada de reta R. Reta R. Eu tenho um ponto fora da reta, tá? Esse ponto está fora da reta.
Tá? A reta está aqui, o ponto está aqui, está fora. Então, o que vai acontecer? Esse ponto aqui e essa reta, tá? Eles vão formar um plano. Que plano é esse? Esse plano aqui, ó. Tá? Seria como? Se você tem uma linha, tem uma reta desenhada na sua mesa, e você faz um ponto no ar. Para fazer um ponto no ar, você não vai conseguir. Então, o que você iria fazer? Você pode pegar uma folha sulfite, pode pegar uma folha sulfite, aqui, deixa eu pegar uma régua aqui. Então, a minha régua, vou pegar outra. Então, a minha régua seria a minha reta. E eu preciso fazer um ponto aqui, ó, em cima dessa régua. Então, se eu vou marcar um ponto aqui nesse espaço, né? Então, eu vou marcar um ponto, ó, eles vão determinar um plano. Né? Então, minha reta e meu ponto. Então, quando eu tenho uma reta e um ponto fora dessa reta, tá? E um ponto fora dessa reta, minha reta aqui e meu ponto. Eles vão formar um plano, tá? Que é o plano da folha aqui, ó. Tá? É o plano da folha. Então, sempre que eu tiver um ponto e uma reta, eles vão formar um plano, tá? Então, tem a reta aqui, o plano alfa aqui, tá? Duas retas concorrentes, né? Então, eu tenho, ó, reta R e reta S. Né? Essas duas retas são concorrentes. São concorrentes. Toda vez que eu tiver duas retas concorrentes, elas vão formar um único plano. Tá? Elas vão formar um único plano. É um plano alfa aqui. Tá? Do mesmo jeito que duas retas paralelas também formam um único plano. Então, ó, uma reta e um ponto formam um plano. Duas retas concorrentes que se cruzam formam um plano. E duas retas paralelas formam um plano. Tá? Quando duas retas não vão formar um plano? Tá? Quando elas formam dois planos? Tá? Quando elas forem ortogonais, tá? Elas forem ortogonais, tipo os lados de um quadrado, né? A gente vai chegar lá. Bom, vamos falar da posição agora aqui, tá? Existem várias definições, né? Só para a gente lembrar o nome. Então, a primeira, o que são coincidentes? Tá? Então, eu tenho meu ponto A está aqui, ó. Então, esse aqui é meu ponto A. E o meu ponto B está aqui também. Tá? Então, quando eu falo que dois pontos são coincidentes, é que eles estão ocupando o mesmo espaço, tá? Então, ponto A e ponto B estão aqui.
Tá? Só circulei de vermelho aqui para mostrar. Então, coincidentes estão no mesmo lugar. Distintos. Ponto A, ponto B. Distintos estão longe um do outro. Né? Não estão ocupando a mesma posição. Ponto e reta. Tá? Ponto e reta. Tem a reta R e tem o ponto P aqui, ó. Tá? Reta R, ponto P. Nesse caso, tá? Nesse caso, eu vou dizer ponto P. Que o P pertence a R. Né? Que o P pertence a R. Nunca R pertence a P. Né? O ponto é menor do que a reta. O ponto é menor do que a reta. Então, o ponto pertence à reta. Nunca a reta pertence ao ponto. Né? E a reta T e o ponto A. Nessa outra segunda situação, o A não pertence ao T, tá? Porque ele está fora. Mesma coisa no plano e ponto. No plano e ponto. Né? E alfa. Nesse caso, A pertence a alfa. E nesse caso, B não pertence a beta. Né? Porque ele está fora. Ele está fora. Então, quando o ponto está lá no plano, ele pertence. Quando ele está fora do plano, pense no, quando eu falar, toda vez que eu falar plano, pensa numa folha sulfite. Tá? Pensa na folha sulfite. Algo parecido. Tá? Então, na primeira situação, o ponto está desenhado na folha sulfite. Na segunda, não. Tá? Tá fora. Né? Então, na primeira pertence, na segunda não pertence. Agora, falar das retas. Tá? As retas, elas podem ter diferentes posições. Né? Ela pode ter diferente posição. Ela pode ter uma reta só, né? R e S, que elas são coincidentes, tá? Que elas são coincidentes. Elas podem se cruzar, que elas serão concorrentes. Elas podem não se cruzar, né? Que aí são paralelas. E elas podem desenhar um plano aqui.
E elas podem estar em planos diferentes. Que nem essa aqui, ó. Essa está nesse plano, chamar de R. Ela chega aqui e corta o plano, sai lá embaixo. E a reta T, ela não vai se cruzar, mas ela não é paralela, tá? Ela não é paralela. Ela não é paralela. Ela não é paralela. Por quê? Paralela tem que estar no mesmo plano. Paralela tem que estar no mesmo plano. Essas duas, elas não estão no mesmo plano, né? A R está na vertical aqui, ela corta esse plano, e a T está nesse plano aqui, esse plano alfa. Tá? Esse plano alfa aqui, ela está nesse plano. Então, nesse caso que elas estão em planos diferentes, eu vou chamar de reversa. Então, duas retas que não estão no mesmo plano, tá? Elas não se encontram. Elas não se encontram. Tá? Eu chamo de retas reversas. Tá? Retas reversas. E a mesma coisa acontece com a reta e o plano. Tá? A reta e o plano. Tem o plano aqui, tem a reta. Então, reta R, plano alfa. Então, R pertence a alfa. Tá? Eu tenho a situação que eles são concorrentes, tá? Então, tem o plano alfa aqui, ó. Plano alfa, e a reta faz isso, ó. A reta faz isso. Ela corta, ela fura o plano aqui, tá? Então, nesse caso, elas são concorrentes. São concorrentes. E do mesmo jeito que eu tenho o plano aqui, e a reta pode estar aqui, fora do plano. Então, nesse caso, eles são paralelos. Né? E os planos, dois planos, plano a plano, eles também podem ser coincidentes, né? Alfa e beta estão na mesma situação, tá? Então, vem a mesa, você coloca uma folha de sulfite em cima da mesa, tá? Coloca uma folha de sulfite em cima da mesa, ela está no mesmo plano, tá? Coincidente. Tenho dois planos, tá? Que são, cortam um ao outro, né? Tem o plano alfa aqui e o plano beta aqui. Eles cortam, tá? Então, eles são secantes. Tá? E toda vez que dois planos se cortarem, tá? Dois planos se cortarem, é, neles, tá? Entre eles, vai haver uma reta, tá? Vai haver uma reta aqui, ó, na base deles. Tá? Então, a intersecção de dois planos, tá? A intersecção de dois planos, tá? Eles vão ser secantes, um vai cortar o outro, né? E quando eles
um cortar o outro aí, tá? Aonde eles se cortaram, é como se enfiar uma folha sulfite uma dentro da outra, tá? Quando eles cortarem aí, tá? Vai ter uma reta. Essa reta aí vai ser uma reta R, uma reta qualquer aí. Agora, quando eu tenho três planos, tá? Tem três planos. Quando eu tiver três planos, eles podem ser paralelos. Um plano aqui, outro plano aqui e outro plano aqui. Alfa, beta, lambda. Tá? Alfa, beta e lambda. Tem três planos paralelos. Eles não se encontram. Tá? Então, são paralelos. Eles não vão se encontrar. Eu posso ter dois que são paralelos que não se encontram. Tipo assim, a base e o telhado de um cubo, né? A base e o telhado de um cubo. O chão e o teto da sua casa. Eles são paralelos. E tem a parede que corta esses dois. Tá? Que corta esses dois. Então, eu tenho dois planos que são paralelos e um plano que é secante. Né? Tem também três planos, tá? Três planos, alfa, beta e lambda, que são secantes, né? Então, ó, o preto aqui, ó, que é o beta, o verde, que é o alfa, e o vermelho aqui, ó, que é o lambda, tá? Então, eles são secantes 2 a 2. E aqui no meio, vou colocar amarelo, e aqui no meio eu tenho a reta R, que faz parte dos três planos, tá? Ela faz parte dos três planos. Tenho também a situação aonde eu tenho um plano aqui e outro plano aqui. Tenho dois planos perpendiculares. Dois planos perpendiculares. Entre eles é formado um ângulo de 90 graus. Tá? Então, dois planos perpendiculares aqui. Alfa e beta. Tá? Esses dois planos perpendiculares, o que acontece? Eu posso ter um outro plano, tá? Que vai ser secante aos dois, que vai cortar os dois.
fazer isso aqui, ó. Esse plano verde aqui, ó. Esse plano verde aqui, ó. Ele vai ser secante aos dois. Tá? Ele vai cortar os dois planos. Tá? Ele corta os dois planos em uma reta aqui e uma reta aqui. Chamando uma reta R aqui e uma reta T aqui. Tá? Ele vai cortar os dois planos aí. Do mesmo jeito que eu posso ter dois planos que são perpendiculares assim, como se fossem as paredes do seu quarto. E o chão, tá? Então aqui, ó, tem o plano alfa, plano beta, plano lambda, tá? Eles também são secantes 2 a 2, tá? E aqui, esse ponto aqui, ó, vou mudar de cor, colocar vermelho aqui. Esse ponto vermelho aqui, chamar de ponto P, ele pertence aos três planos, tá? Então, P pertence ao beta, P pertence ao alfa e P pertence ao lambda. Ele pertence aos três planos. Agora vou falar da projeção ortogonal, tá? O que é a projeção ortogonal? Tá? Do ponto plano e a reta. Então, projeção ortogonal é figura formada em um plano com base em outra figura, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra figura, né, em cima de um ponto, tá? Então, eu tenho o plano aqui, ó, e aí eu vou ter dois pontos aqui. E esses dois pontos eu vou fazer uma reta, tá? Vou fazer uma reta aqui. Vou chamar de ponto A e ponto B. O que é a projeção ortogonal? O que é a projeção ortogonal? Nada mais é do que a sombra dessa reta. Imagine que tem uma folha sulfite aqui, tem uma régua aqui. E aí você vai colocar uma luz em cima dessa régua. E aí ela vai fazer uma sombra aqui, né? Vou chamar de A1, B1. Então, vou colocar preto, né? Essa sombra aqui, ó. Isso aqui é uma projeção ortogonal, tá? Isso nada mais é do que a sombra, tá? Então, se eu tenho um plano aqui e aqui em cima tem um ponto, plano alfa, ponto P, coloco uma luz aqui, ó, eu vou ter uma projeção, um ponto aqui. Eu tenho plano e essa reta está inclinada. Mesma coisa, tá? Ponto A, ponto B, A1, B1. Tá? Isso é projeção. Quando eu falo projeção, nada mais é do que uma sombra. Agora, se eu tenho um plano e essa reta tem uma reta aqui, ó, perpendicular, 90 graus,
a projeção dela vai ser um ponto, né? A projeção dela é um único ponto. Dúvida até aí? Bom, quando eu falo em projeção, eu vou ter a vista da, dos sólidos geométricos, né? Então, no sólido geométrico, eu tenho sempre três vistas: lateral, frontal e superior. Tá? Lateral, frontal e superior. O que, que é isso? Imagine o seguinte sólido. Eu tenho esse sólido aqui, ó, né? Espécie de um L. Eu vou ter três vistas desse L: a lateral, frontal e superior. Lateral é se eu olhar daqui. Tá? Eu olhando daqui, o que, que eu vou ver? Tá? Qual a figura que eu vou ver? Frontal é se eu olhar daqui, e superior é olhando de cima. Tá? Então, qual vai ser a vista? Então, a frontal, ele vai ver isso aqui, né? Ele vai ver só isso. A lateral, ele vai ver um quadrado, um risco aqui no meio. Por que esse risco aqui no meio? Seria essa parte aqui, ó. Né? Seria essa parte aqui, preta. E a superior, vai ver algo assim, né? Com esse risco aqui de novo. Então, esse risco aí agora tá aqui, ó. Tá? Que ele vai ver de cima. Ele vai ver olhando daqui de cima. Então, esse risco tá assim. Tá? Então, quando eu falo em vistas, tá? Que eu vou pegar um sólido, eu vou ter sempre três vistas: lateral, frontal e superior. Então, vamos lá para os exercícios. Ó. O primeiro é um exercício do Enem. Os alunos de uma escola utilizaram cadeiras iguais às da figura ao lado para uma aula ao ar livre. A professora, no final da aula, solicitou aos alunos que fechassem as cadeiras para guardá-las. Depois de guardadas, os alunos fizeram um esboço da vista lateral da cadeira fechada. Tá? Então, imagine pegar essa cadeira aí e fechar. Tá? Quando eles fecharem essa cadeira, tá? Qual vai ser a vista lateral dela? Então, juntando os pés dela, né? Juntando os dois pés da cadeira aí, tá? Vai juntar os dois pés dela. Então, o encosto, né? Vamos falar na parte de cima. O encosto. O encosto da cadeira, tá? O braço dela vai continuar, que o braço não vai fechar. Aí desce um pouquinho. Tem o assento, né? Que vai ficar encostadinho. E as duas perninhas dela aí que vão se juntar, né? Então, vão ficar as duas perninhas. E embaixo da perninha tem uma reta. Tem uma travinha aqui, né? Vai ficar mais ou menos assim. Tá? Parecida aí a alternativa C. Tá? Alternativa C aí é a que melhor representa essa vista lateral dessa cadeira fechada. 2. Durante a atividade no parque da cidade, um grupo de escoteiros mirins montou uma barraca de acampamento. A figura mostra o esquema da estrutura dessa barraca, em forma de um prisma reto, que foram usadas algumas hastes metálicas. Após a formação,
armação das hastes, um dos escoteiros observou um inseto deslocando-se sobre elas, partindo do vértice A em direção ao vértice B. Deste em direção ao vértice E. Finalmente fez o trajeto do vértice E ao C. Considere todos esses deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância entre os pontos A. Projeção do deslocamento do inseto no plano que contém a base A, B, C, D é dada por. Então, é assim, né? Vou desenhar a barraca aqui. Que é o A, que é o F, que é o B, que é o C, que é o D. Não, peraí. Que é o D. Então, ó, a formiguinha e o inseto, ele foi do A, partiu para o B. Aí, do B, partiu para o E, tá aqui em cima. E finalmente fez o trajeto do E para o C. É isso aqui. Tá? Aí, agora, o caminho de menor distância entre os pontos. Tá? Ele quer o menor caminho. Tá? O menor caminho. Se ele quer o menor caminho é uma reta, né? Então ele teria que vir aqui, ele não consegue passar. Que aí é o chão, né? É o chão da barraca. Então não dá para passar. Então ele tem que vir do A para o B e do B para o C. Ele tem que fazer isso aqui, ó. Ele não pode vir aqui, ó, dentro, que aqui é o chão. Como que ele vai passar por baixo do chão da barraca? Não dá. Então, ele teria que fazer isso aqui. Então, essa menor distância aí, alternativa E. Né? Alternativa E. Um L aí. O 3. João propôs um desafio a Bruno e seu colega de classe. Ele iria descrever um deslocamento de uma pirâmide regular. A seguir, Bruno deveria desenhar a projeção desse deslocamento no plano da base da pirâmide. O deslocamento descrito por João foi: mova-se pela pirâmide, sempre em linha reta, do ponto A ao ponto E. Depois, do ponto E para o ponto N. E, por fim, do N ao C. Tá? Então, ele tinha que desenhar o deslocamento, ele tinha que fazer a projeção desse deslocamento aí. Tá? Então, como ele vai fazer a projeção desse deslocamento, tá? Então, tinha a pirâmide aqui, ó. Uma pirâmide de base quadrada. Né? Então, a primeira projeção, do A para o E, vai ser essa projeção aqui, ó. Essa projeção aqui vermelha. Por quê, ó? Lembra? A projeção é a sombra? Né? Então, tá aqui. Aí, depois, ele vem para baixo. Então, faz essa projeção aqui, ó. Né? Aqui faz essa projeção aqui. Já fez um L. Tá? Já fez tipo um L aqui.
Então, o que melhor representa aí, tá? O que melhor representa seria essa projeção que é na diagonal. Então, na diagonal, que seria quando ele subiu aqui. Então, na diagonal. Aí depois uma reta, que é a projeção dele. E depois o Lzinho, que ele subiu aqui. Tá? Então, o que melhor representa aí é a alternativa C, né? Que faz isso aqui, como se fosse num gráfico aí. Ó. Alternativa C. E a última aí, ó. O acesso entre dois andares de uma casa é feito por meio de uma escada circular, representada na figura ao lado. Os 5 pontos A, B, C, D e E sobre o corrimão estão igualmente espaçados, e os pontos P, A e E estão em uma mesma reta. Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão, do ponto A ao ponto D. Né? Então, ela vai segurando o corrimão aí. A figura que melhor representa essa situação, ou seja, ela vai com a mão no corrimão aí. Né? Ela vai com a mão no corrimão. Ela vai fazer um círculo, né? Ela vai fazer isso aqui. Né? Então, o que melhor representa aí, do ponto A, onde ela começou, até ela subir no ponto D, tá? É a alternativa C. Parece um C aí. Beleza? Dúvida, galera? Valeu, galera. Obrigadão. Até mais.